Olá, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos Moitas e hoje vamos falar sobre a encrenca de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está cada vez mais encrencado e cada vez mais emparedado por conta dos bloqueios das medidas ditatoriais que ele tem feito de bloquear os perfis nas redes sociais. Dessa vez nós vamos falar do Rumble. Sim, o Rumble, que é uma plataforma parecida com o YouTube, inclusive ela virou um sério concorrente do YouTube, existem milhões de criadores de conteúdo lá, dentre eles Monark, Alan dos Santos, a Ludmila Grillo, que é uma juíza que foi pedir asilo nos Estados Unidos também, estão todos lá. E Alexandre de Moraes também fez essas demandas para o Rumble. Ele pediu, na verdade ele não pediu, ele mandou que esses perfis fossem apagados, que eles fossem banidos. Só que o Chris Pavlovski, que é o dono do Rumble, não concordou com Alexandre de Moraes e nem pestanejou. Falou assim, se você quiser, você fecha a minha plataforma no Brasil, mas eu vou manter a liberdade de expressão dos meus criadores de conteúdo, porque afinal de contas eles são os meus clientes. Então a bola da vez foi o Rumble, que foi chamado no Congresso americano para depor. Diz aqui a notícia. A situação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, escalou internacionalmente, novamente, após a convocação da plataforma Rumble pelo Congresso dos Estados Unidos, e a investigação visa entender a extensão das ordens de censura supostamente emitidas por Moraes durante as eleições brasileiras de 2022, especialmente em relação à supressão de conteúdo conservador da plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. Eu acho que não é somente sobre conteúdo conservador, mas eu não acho certo você calar a voz das pessoas que querem se expressar. Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito de você dar a sua opinião. Porque é assim que o mundo evolui, com trocas de opiniões e divergências para chegar num senso comum. Então, Elon Musk, que é o proprietário do X, tem sido um crítico vocal do Alexandre de Moraes, chegando a classificá-lo como ditador, acusando de interferência direta nas eleições de 2022, porque o Alexandre de Moraes proibiu que a gente falasse a verdade, que a gente vinculasse Lula a ditadores. Por exemplo, você não podia falar que o Lula era amigo do Maduro, e ele falava que era mentira, e não é mentira, Lula é amigo do Maduro, e isso foi censurado nas redes. Talvez os eleitores, se tivessem mais informados e acreditassem realmente que Lula era amigo do Maduro, não tivesse votado no Lula. Então isso foi uma forma de intervenção, sim. Isso foi uma contaminação nas eleições de 2022. E dessa vez o Congresso americano chamou o dono do Rumble, que é o Chris Pavlovski, como eu já falei, para dizer, para explicar o que estava acontecendo. Porque o Elon Musk verificou na época do Twitter, o Alexandre de Moraes pediu o banimento de todos os perfis que ele achava que eram contra o governo, e o Elon Musk deu simplesmente uma olhada e falou assim, não, isso aqui não está violando lei nenhuma, porque não existe crime de opinião e não existe crime para fake news. E o pior de tudo é que o Alexandre de Moraes mandava a plataforma dizer que o perfil foi banido por conta de violação das diretrizes da comunidade, e não era nada disso, era por conta das ordens do Alexandre de Moraes mesmo. Então Elon Musk falou assim, eu não vou mentir para os meus clientes, porque eles não violaram as diretrizes da comunidade. Foi o Alexandre de Moraes e o STF que pediu para banir esses perfis baseados em vozes da consciência dele. Existe uma lei nos Estados Unidos que chama FCPA. Eu vou ser bem superficial aqui. Essa lei, ela impede que empresas americanas sediadas em outros países cometam crimes ou violem a lei desses países. E essa lei é bem clara, Você não pode ter uma empresa fora de outro país desrespeitando as leis deles. Mas no caso do Brasil, o Elon Musk fez um levantamento, deu uma olhada inclusive na nossa Constituição, que diz que é vetada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica, artística. A manifestação de pensamento, criação, expressão e informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. Esse é o artigo 220 da nossa querida Constituição. Pois bem, Elon Musk verificou isso, viu que nenhum crime foi cometido e tornou público o que a gente chama de Twitter Files, que são os arquivos que foram liberados do Twitter, do antigo Twitter, com os e-mails que o Alexandre de Moraes, com as ordens de bloquear esses perfis.
Pois bem, o Rumble hoje está bloqueado no Brasil. Se você digitar www.rumble.com, vai ver essa mensagem aqui, né? Por causa do governo, das demandas do governo de remover criadores da nossa plataforma, o Rumble está hoje indisponível no Brasil. Nós estamos desafiando esse governo e suas demandas e esperamos restaurar o acesso logo. Então, Alexandre de Moraes entrou em contato com a Anatel e a Anatel bloqueou o IP do Rumble aqui no Brasil, mas nada que não se resolva com uma VPN. Sim, meus amigos, usem VPN, porque além de proteger o seu tráfego de dados, os seus dados estão protegidos, a sua identidade também protegida, você também tem acesso a qualquer ferramenta no mundo inteiro. Aí você vai falar para mim, mas o Alexandre de Moraes vai proibir as VPNs. Olha, se o Alexandre de Moraes começar a proibir as VPNs, aí você pega o avião e sai do país, porque a gente já virou China, já virou Coreia do Norte. Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas é sempre bom ficar espertíssimo. Então aqui diz que o relatório, né, divulgado em 17 de abril pelo comitê, descreveu que as ações de Moraes, um esforço de censura, destacando a penalização de Bolsonaro por praticar propaganda irregular e supressão de vozes como as dos jornalistas Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Flávio Gordon, bem como políticos como Marcos Duval e Carla Zambelli. Então foi uma verdadeira intervenção mesmo nas eleições de 2022, porque o Alexandre de Moraes calou a voz do povo simplesmente por falar a verdade. E aqui no perfil do Chris Pavlovski no X, eles estão enfrentando a mesma demanda na Austrália. Então o Elon Musk, olha só que legal, o Elon Musk aqui conversa com o Chris Pavlovski, que é o dono do Rumble, e ele falou que o Rumble tem recebido demandas de censura da Austrália, Nova Zelândia e outros países. Nós estamos noticiando o crescimento dramático na escala global da censura, como nós nunca vimos antes. E o Elon Musk respondeu aqui, same, quer dizer, o mesmo está acontecendo comigo. Então, o que está acontecendo? O Brasil, além da Nova Zelândia, além da Austrália, também está nas lentes do mundo. Por que isso é ruim para o Brasil? O pessoal deve falar, pô, que se dane, né? Manda embora, bane mesmo o X, tira o Rumble e beleza, mas não é assim. Pode tirar o Rumble, pode tirar o X, mas o Brasil, ele entra no seleto grupo, como eu já disse antes, de China, de Coreia do Norte, de Venezuela, que proíbe o debate de ideias, que proíbe a livre opinião e o direito que você tem de falar qualquer coisa. Você tem o direito de falar qualquer coisa, mas se você falar qualquer coisa e aquilo for crime, você vai ter que arcar com as consequências de falar o que quiser. Pois bem, então o Rumble e o X estão nesta demanda, provavelmente o Google entrará também, o YouTube, e o Brasil vai ficar nessa lista de países ditatoriais. Isso não é nada bom para a economia do país. Isso põe as empresas que estão dentro do país em estado de alerta, porque aqui pode tudo acontecer, né? Que empresa estrangeira vai querer colocar uma sede aqui no Brasil sabendo que a gente tem um governo ditatorial? Isso acaba com investimentos no país, isso é ruim para a nossa economia, enfim, é ruim de diversas maneiras. Muito obrigado por ficar comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de assinar o canal, assim você fica sabendo das últimas notícias e o que está acontecendo aqui no nosso pequeno paizinho. Muito obrigado e até já!